A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Todo cristão recebe o Espírito Santo no momento da conversão e pode ser cheio dele sem ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, João 16, 8 até o 12. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. No 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. No 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós fomos selados com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da nossa propriedade, em louvor à sua glória. Fomos selados com o Espírito Santo. Continuando aí. 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 40, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Exemplo de pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia. Isabel, Lucas 21, 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias, marido de Isabel, Lucas 1,67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Simeão também, Lucas 2,25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, João Batista. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Atos 1,15. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte. Jesus ordenou aos discípulos a não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sereis revestidos de poder. Atos 1, 4, 5 e 8, até o 8. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse a ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em águas, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é esse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo é obra distinta e à parte da regeneração, também por ele efetuada. João 20, 21 e 22. Disse-lhe então Jesus segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo.
Depois, ele lhe disse que também deveriam ser revestidos do poder pelo Espírito Santo. Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficar porém na cidade até que do alto sejais revestido de poder. O batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 4:31 e até o 33. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito. No dia de Pentecoste, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na casa de Cornélio, Atos 10, 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os cristãos de Efésios, Atos 19:6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Esse poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença e a glória e a operação de Jesus Cristo estão presentes em seu povo. João 14:16. E roguei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que ficasse convosco para sempre. No 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estás em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei a vós. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de mim mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. 1 Coríntios 12, 6 e 7. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo para o proveito comum. O fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, né? O amor ágape. Ágape no grego significa amor e é uma palavra de origem grega. É o amor incondicional de Deus. Ágape pode ser o amor que se doa e o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. 1 Coríntios 13, do 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. O amor é a prova da espiritualidade e tem início na regeneração. João 4, 7 e 8. João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor consiste na dedicação ao próximo e em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Charra, no grego, significa alegria. Trata-se da felicidade do espírito, qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros, por causa de uma correta relação com Deus. Deus não aprecia a dúvida e o desânimo. Também o abomina a doutrina ousada, o pensamento melancólico e tristonho. Deus gosta de coração animado, 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial, antes é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano. É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, na bênção, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àquele que crê em Cristo. 1 Pedro 1,8. Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Eire, no grego, significa paz. A queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com os outros, com o próprio ser e com a própria consciência. Foi através da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma tranquilidade íntima, que prevalece a respeito das tempestades externas. Antes, trata-se de uma qualidade espiritual de origem cósmica e pessoal, produzida pela reconciliação e pelo perdão dos pecados. A paz é ao contrário do ódio, da contenda, da inveja, dos excessos e de tudo que são obras da carne. A paz é quietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai celestial. Filipenses 4,7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Macrotúmia, no grego, longanimidade. Quando é uma qualidade atribuída a Deus, significa que Ele tolera pacientemente todas as iniquidades do homem, não deixando arrebatar por explosões de ira. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias. Longanimidade é a presença, a paciência, ser tardio para irar-se ou para o desrespeito. Efésios 4:1-2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação e a que foste chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Crestotes, no grego, benignidade. Significa gentileza, bondade. Esse termo grego significa também excelência de caráter, honestidade. O crente que a possui, esse é gracioso e gentil para com seus semelhantes, não se mostrando ser inflexível e exigente. Ser benigno é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo Jesus. Agatossume, no grego, bondade. Uma pessoa bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que têm necessidade.
podemos observar a vida terrena inteira de Jesus de Nazaré, vivida em meio a atos de bondade para com os outros. Ora, para que o crente se mostre supremamente bondoso, precisa contar com o auxílio do Espírito Santo. Bondade é a expressão máxima do amor cristão. No grego, agatossume, refere-se ao homem bom, cuja generosidade brota do coração. Ela é a verdadeira prática do amor, é o amor em ação. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pistes, no grego, fé, significa tanto confiança como fidelidade. A fé de parceria com o arrependimento forma a conversão. A entrega da alma nas mãos de Cristo, alicerçado sobre o conhecimento espiritual. A fé vitalizada pelo amor, pois do contrário não será verdadeira fé, sob hipótese alguma. Fé é a lealdade constante e inabalável a alguém, como quem estamos unidos por promessas, compromisso, fidelidade e honestidade. Frautes ou prautes, no grego, mansidão. Para Aristóteles, essa característica era um vício de deficiência e não uma virtude. Aristóteles encarava tal realidade como uma autodepreciação. Na verdade, mansidão trata-se de uma submissão do homem para com Deus e, em seguida, para com o homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade por causa do reconhecimento alheio, com a recusa de nos considerarmos superiores. Mansidão é moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildade submeter-se quando for preciso. Exemplo, Jesus repreende duramente Cafarnaum. Mateus 11:23. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até os céus, até o Hades descerás? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres em que se operaram, teria ela permanecido até hoje. Depois afirma que devemos ser mansos como ele. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ekrateia, no grego, temperança, domínio próprio. Temperança é o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. 1 Coríntios 7:9. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Tito 1:8. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Tito 2:5. A serem moderados, castas, operosas, donas de casas, bondosas, submissas e a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa palavra é usada em relação ao controle do impulso sexual. 1 Coríntios 7:9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Refere-se a toda forma de autodisciplina. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9:26. E todo aquele que luta excede domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Parece que Paulo se utiliza dessa palavra nesse contexto, dando a entender aquele autocontrole que obtém sobre os vícios
alistados em Gálatas. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, 5,20, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, 5,21, Gálatas 5,21, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previnos, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Os filósofos, percebiam claramente a verdade expressa por essa virtude do domínio próprio. Eles procuravam fazer com que a razão dominasse a vida inteira, controlando as paixões e firmando a lama. Para encerrar aqui, o ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhe impeça o viver segundo os princípios aqui descritos. Então Paulo dá uma dica, Nós devemos viver dentro da palavra para podermos ser salvos. Amém? Se você gostou, faz o joinha aí, Essa é as 52 já publicações, É a quarta parte, da Paracletologia. A semana que vem nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, A próxima postagem vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E não esquece de compartilhar e inscrever-se. Amém? Até uma próxima, que Deus abençoe a todos.